Graça e paz, Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero falar sobre fuga profética. Eu vou falar sobre fuga profética. Existe um momento em que fugir é profético. Existe um momento em que se esconder é profético. Deus falou para Noé, vai para a arca, chama a tua família e se tranca na arca. Na época da Páscoa do Êxodo, Deus falou, tranquem-se na sua casa, porque o anjo da morte vai passar. Fiquem na sua casa. Em Atos capítulo 2, o povo se escondeu para orar. E o Espírito Santo desceu sobre a igreja. A igreja estava com medo, a igreja estava em fuga. Quando Pedro ele foi preso, a Bíblia diz que os discípulos estavam aflitos. E eles se trancaram, eles oraram. Eles estavam tão aflitos, eles estavam com tanto medo, que Deus fez um milagre, libertou Pedro. Pedro bateu na porta da casa e quando uma menina abriu a portilha, né, para olhar quem era, ela viu Pedro e ela falou, é o anjo de Pedro. Porque eles nem conseguiam acreditar que Pedro realmente estava sendo liberto. A questão é que em alguns momentos, o próprio Deus vai te orientar a entrar em reclusão, a se esconder, a fugir. E a base bíblica que eu tenho para isso está em Mateus capítulo 2, versículo 14, na verdade versículo 13, que diz assim, Mateus 2, 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu para José em sonho e lhe disse, levanta-se, toma o menino Jesus e sua mãe e fuja para o Egito, e fique lá, até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Agora lá no versículo 19 diz assim, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho para José no Egito e disse, levanta, pega o menino Jesus e sua mãe e vai para Israel, pois estão mortos aqueles que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, ele teve medo de ir para lá. Então foi avisado em sonho e se retirou para Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas, ele será chamado o Nazareno. Vejam, aqui o próprio Jesus, junto com José e Maria, foram orientados a fugir. Um anjo apareceu. Jesus ali devia ter, no máximo, uns 2 anos de idade. Alguns acreditam que ele era recém-nascido. Mas nesse intervalo aí, um anjo apareceu para José e falou assim, pega o menino e foge. Eu imagino que José pode até ter questionado em sua mente, peraí, eu estou carregando o próprio Deus aqui. Eu entendo que Jesus é Deus, eu entendo que Jesus é o Filho de Deus. Não é possível que Jesus já nasceu tendo que fugir. Não é possível que Jesus, o Salvador da humanidade, já nasceu tendo que se esconder. Mas olha, diz que o anjo falou, se esconda, espere Herodes morrer. Eu vejo várias coisas aqui. A primeira coisa que eu vejo é que o mal, às vezes, ele será vencido não pelo nosso contra-ataque, mas pela validade. Existem males que se levantam contra a nossa vida que têm prazo de validade estabelecido no mundo espiritual. Então, havia um prazo de validade. O anjo que representava o próprio pai, ele disse, olha, vai e espera, porque Herodes vai morrer. É só uma questão de tempo. Às vezes você está em casa aí preocupado, está em crise, nessa reclusão, pensando, poxa, como vai ser? Será que esse negócio vai acabar? Até quando? Confie que a única coisa que é eterna é Deus e a palavra de Deus. Da mesma maneira que esse mal se levantou, ele vai morrer, ele vai cair. Então nós aprendemos isso. Da mesma maneira que você recebeu um comando, talvez até do próprio Deus, fique em casa.
fique com a sua família, fique em oração. Nós entendemos também que haverá um outro comando em breve. O outro comando vai ser o contrário. José, ele recebeu 3 revelações aqui. Ele recebeu 3 visitas do anjo. A primeira visita disse: foge, se esconde. A segunda visita diz: agora sai, volta, se manifesta. Então haverá um tempo em que a igreja vai ser chamada para fora. Você vai ser chamado para fora. Há tempo para todas as coisas. E o terceiro momento, é um momento que eu quero deixar aqui também como uma chave principal dessa mensagem de hoje, é quando José ele sai do Egito, junto com Maria e com Jesus, e ele volta para Israel, e um anjo aparece para ele e diz assim: olha, só que é o seguinte, você pode sair do Egito, só que você tem que ir para Galiléia. Vai para Galiléia. Vai para Nazaré. E Jesus, ele foi para Nazaré. E ali ele cresceu. Se você não sabe, Nazaré é um dos lugares mais humildes que existia naquela época. Um lugar onde as pessoas eram até conhecidas como um povo mais pobre, um povo mais simples. Alguns dizem que Jesus era carpinteiro, porque assim está na nossa tradução. Mas a palavra original, Jesus era pedreiro. Ele trabalhava, a palavra tecton, ele trabalhava com seu pai numa cultura daquela época que era uma cultura profissional das mais simples que havia. Ele trabalhava quebrando, talhando pedras, talhando tijolos de pedra bruta para atravessar o mar da Galileia, para levar para os ricos que construíam suas mansões comprarem aquelas pedras. Então, isso é história. Jesus, ele teve uma vida simples. Ele teve uma vida humilde. E esse processo, eu vejo que é o que está para acontecer conosco. Nós estamos no primeiro momento, onde... Esse primeiro momento nós recebemos o comando de reclusão, o comando de recuar. Não é tempo de sair pela rua gritando e dizendo: eu te amarro em nome de Jesus, eu te repreendo doença em nome de Jesus. Temos essa autoridade, sim. Mas o próprio Jesus lá no deserto, ele podia ter repreendido Satanás, ele podia ter feito aparecer comida, mas a igreja precisa se mover em comandos proféticos. Então esse primeiro comando é um comando de reclusão, ele contraria o nosso ego espiritual. O segundo comando, que é o comando que ainda vai chegar, talvez daqui a 1 mês, 2 meses, talvez um pouco mais, é o comando de pronto, vocês estão livres. Saiam e cumpram os seus ministérios, cumpram os seus chamados. Mas esse segundo comando, ele veio acompanhado do terceiro, que é: vá para Galiléia, vá para Nazaré. Só que aponta para a humildade, porque vai ser necessário. Eu vou falar muito sobre isso no meu Instagram, nos meus stories, nesses vídeos, mas eu vou falar bem gradativamente. É tempo de humildade, é tempo de você aprender a consumir bem menos. É tempo de você não ser hipnotizado pelo marketing da televisão, porque o sistema ele vai querer fazer o dinheiro se movimentar e vão fazer de tudo para que você gaste, mesmo sem ter para gastar. É tempo de você aprender a comer menos, é tempo de você aprender a repartir. É tempo de você aprender a viver simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Jesus, ele era humilde, ele foi treinado na humildade. Ele cresceu em Nazaré, ele cresceu na Galiléia. Muitas coisas que você tinha planejado como sonho para esse ano, talvez você deve abrir mão agora e refazer seus valores, refazer seus sonhos, refazer seus projetos. Quem sabe será tempo para alguns de mudar a sua administração financeira, abrir mão de alguns bens. E tudo isso é bênção, tá? Tudo isso é profético, porque é a igreja simples que vai fazer a diferença nessa sociedade consumista e manipuladora. Esse espírito, eu já falei isso em outro vídeo, coronavírus, ele destronou um outro espírito chamado Mamon.
que era o espírito da luxúria, o espírito do dinheiro, o espírito do consumismo, da arrogância financeira. A partir de agora, as pregações de prosperidade não farão tanto sentido como fariam antes. As pregações de enriquecimento não farão mais sentido como fariam antes. É tempo de ser humilde, é tempo de descobrir novas maneiras de prover para sua família, para sua casa. E o Espírito Santo há de te orientar, porque ele foi assim com José e com Maria, ele foi assim com Jesus. Jesus cresceu em um tempo de fuga, viveu em um tempo de humildade, mas se tornou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A sua vida, mesmo tendo esses momentos da sua infância e juventude, não o impediu de manifestar o que ele veio manifestar. Pelo contrário, o ajudou. E ele mostrou que o seu reino não era dessa terra. Tá bom? Espero que você tenha entendido essa mensagem da mesma maneira que eu entendi. Compartilhe esse vídeo com alguém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.